Nesse vídeo, a gente vai finalizar a seção de materiais e método, começando pelo delineamento do estudo ou desenho experimental. É aqui nessa parte que a gente vai escrever qual estratégia vai ser usada para se testar a hipótese que a gente levantou, ou descrever o fenômeno, comportamento ou variável. Não é aqui que você vai dar os detalhes da sua coleta de dados, o equipamento que você vai usar, a marca, modelo, não. Aqui você vai escrever em linhas gerais o que você vai fazer para testar a hipótese. Então, não diz respeito às técnicas e procedimentos específicos. Isso vai ser detalhado depois, num item a seguir. Nessa parte, é onde você vai descrever, por exemplo, o que os participantes da sua pesquisa vão ter que fazer. Então, é muito interessante, na medida do possível, usar figuras ou diagramas, que vai facilitar bastante para quem está lendo o seu projeto entender o que você está querendo fazer. Em linhas gerais, o que tem nesta parte do texto? O local onde o estudo será conduzido. Não necessariamente que isso seja importante em todos os projetos, mas é importante quando você vai mandar um projeto para o Comitê de Ética. No Comitê de Ética em Pesquisa da Unicamp, por exemplo, só são avaliados projetos que tenham vínculo com a Unicamp. Então, é importante descrever aqui o local onde o estudo será conduzido. Em seguida, você vai descrever como os grupos serão separados. Você, quando descrever os participantes, já deve ter mencionado se você vai ter 1, 2 grupos ou mais, quando você descreveu as características dos participantes. Aqui você vai dar mais detalhamento em relação a esses grupos. Vão ser amostras independentes, por exemplo, 2 grupos separados, vão ser amostras dependentes, ou seja, é o mesmo grupo que você vai fazer uma intervenção e vai comparar antes e depois. Em seguida, você vai falar sobre os tratamentos, como os tratamentos serão atribuídos às unidades experimentais. E quando eu falo tratamento aqui, eu não estou me referindo a tratamento médico, a medicamento, a algo terapêutico. Tratamento significa qual intervenção você vai fazer. Então, de verdade, isso daqui vai aparecer nos estudos experimentais. Por exemplo, eu quero testar um determinado treino de força. Ele é o tratamento do teu projeto de pesquisa. Então, é aqui que você vai descrever como é que ele vai ser atribuído aos grupos que você está avaliando. Então, se eu tenho 2 grupos e um grupo vai treinar, o outro grupo não vai treinar, como é que você vai decidir quem vai treinar e quem não vai treinar? Isso vai ser feito aleatoriamente, por sorteio, ou é por conveniência? Estou fazendo um estudo transversal e eu vou pegar um grupo que já treina e um grupo que não treina. Então, tudo isso tem que ser descrito nesse momento. Em seguida, você vai citar as variáveis que vão ser medidas e apenas citar, porque o detalhamento dessas variáveis, o tratamento das variáveis, o detalhamento dos equipamentos que você vai usar vem numa seção em seguida. E por último, você vai descrever nessa seção o seu protocolo experimental, que é o que os participantes vão fazer. Então, como é que vai ser essa sua coleta de dados? O participante vai chegar para você, por exemplo, ele vai chegar no laboratório e ele vai ter que fazer o quê? Lembra que você tem que descrever isso na ordem em que vai ser executado. Então, se o seu participante vai chegar e vai primeiro assinar o termo de consentimento, responder um questionário, fazer medidas de peso, altura, você vai descrever isso primeiro. Se em seguida ele vai ter que fazer um aquecimento específico antes da coleta de dados, você tem que descrever esse aquecimento. E depois você vai descrever as etapas que esse participante vai ter que cumprir. Aqui eu tenho um exemplo de um diagrama de uma figura que foi retirado, essas 2 imagens foram retiradas desse artigo que está referenciado aí embaixo.
E eles usaram tanto o diagrama quanto a figura para exemplificar o desenho experimental do estudo deles. Então facilita muito para a gente entender, porque as informações estão aí de uma forma resumida e com um apelo visual. Então, no fluxograma aqui da esquerda, a gente já tem uma noção do que aconteceu, né? Então, eles selecionaram os potenciais participantes, eles assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido, foi feita uma randomização de 30 pessoas, ou seja, elas foram distribuídas 30 em cada grupo, eles fizeram as medidas de base, ou seja, as medidas pré-treinamento, e essas pessoas então foram alocadas em 2 grupos diferentes e embaixo ele vai continuar explicando o que eles vão fazer e sobre os testes pós o período de treinamento, após o período de treinamento. Do lado direito, a figura, ela traz uma informação um pouco mais detalhada do que vai ser ou de como vai ser esse treinamento que eles vão fazer. Então a gente bate o olho na figura, a gente já percebe que é em uma bicicleta estacionária, uma bicicleta ergométrica, que vai ter 5 minutos de aquecimento e que depois esses exercícios eles vão ser intervalados, intercalando 1 minuto de exercício a 90% da potência máxima e 3 minutos de exercício a 10%. Isso vai intercalando e no final eu vou ter mais 5 minutos de desaquecimento. Então é uma maneira muito mais fácil para quem está lendo entender qual é o seu desenho experimental. E essa parte é importantíssima no seu projeto de pesquisa, para quem está lendo entender exatamente o que você quer fazer, exatamente o que os seus participantes vão ter que fazer. Então, pensando também paralelamente para o projeto que vai para o comitê de ética, tem que ser simples o suficiente para quem não seja exatamente da sua área entender o que o participante vai ter que fazer. Essa é a função, né, do comitê de ética. E também, quando o seu projeto está sendo avaliado, essa parte do desenho experimental também vai dizer para esse avaliador se este desenho que você escolheu é suficiente para responder a sua pergunta de pesquisa. Finalizada a descrição dos procedimentos experimentais, você passa então para a coleta de dados, aonde você vai descrever os seus procedimentos específicos com um nível maior de detalhamento, tá? Então essa seção é o detalhamento das medidas que serão feitas, dos instrumentos que você vai utilizar. Então é aqui que você vai especificar a marca, modelo do instrumento, detalhamento dos testes utilizados. Então, por exemplo, eu estou usando um questionário, aqui eu vou detalhar sobre esse questionário, quantas perguntas tem, são abertas ou fechadas, a escala Likert, como é que é processado no final o score, se tem score, se não é, se é uma análise qualitativa, tudo isso tem que ser, se é validado ou não, tudo isso tem que ser especificado aqui. Tá? Se eu estou usando um instrumento que não é o padrão ouro para aquela medida, aqui eu tenho que justificar o porquê e tenho que trazer referências da validade e da reprodutibilidade desse instrumento que eu estou usando. Tá? Então isso é importantíssimo para acreditar a sua metodologia. Tá? Vou especificar com mais detalhamento as técnicas de coleta de dados. Então, se eu tenho uma técnica específica, é aqui que eu vou detalhar. E se os meus dados vão passar por algum tipo de tratamento, também é nessa seção que eu vou descrever. O que seria o tratamento dos dados? Pode ser uma filtragem, pode ser o cálculo de uma outra variável. Então, por exemplo, eu vou medir dobras cutâneas para depois calcular porcentagem de gordura. Como é que eu vou calcular essa porcentagem de gordura? É aqui que eu vou especificar esse tipo de coisa, tá? Ou eu filmei para fazer uma análise cinemática e agora eu vou ter que descrever
como é que eu vou fazer essa análise cinemática? Eu vou rastrear os pontos, eu vou filtrar esses dados, a partir das coordenadas eu vou calcular uma velocidade. É aqui que você dá todo esse detalhamento sobre a sua coleta de dados e sobre as variáveis que você vai utilizar, mesmo que elas tenham que ser calculadas a partir das variáveis primárias que você coletou com aqueles instrumentos, tá? Finalizada essa parte, você vai para um outro item que se refere à análise dos dados. E a análise dos dados, de verdade, não é só descrever o teste estatístico que você vai usar. Claro que faz parte dessa sessão, mas você tem que descrever a forma como você pretende analisar os seus resultados. O que vai ser comparado? Como vai ser comparado? Então, para quem nunca escreveu um projeto, está na graduação ainda e está tendo que escrever o projeto do trabalho de conclusão de curso, às vezes essa parte, ela assusta. E não só quem está escrevendo o TCC, mesmo quem está escrevendo um projeto de mestrado, muitas vezes não sabe muito bem como fazer essa parte e tira fora, né? Não coloca. Ou coloca que serão realizados testes estatísticos. E isso é um erro que eu considero um erro grave, porque essa parte ela é muito importante. Então, primeiro, pense o que você quer analisar. O que você vai comparar alguma coisa? O que você vai comparar? É a primeira coisa que você tem que pensar para colocar aqui. Então, eu vou comparar um grupo antes e depois. Eu vou comparar 2 grupos diferentes. Eu vou comparar o meu grupo que sofreu a intervenção antes e depois, ao mesmo tempo que eu quero fazer uma comparação com um grupo controle. Tudo isso você tem que planejar, tá? Então, comece essa sessão falando sobre isso, ou pelo menos colocando, para organizar suas ideias, colocando isso no papel, para que fique claro para você, primeiro, o que você quer comparar. A hora que tiver claro na sua cabeça o que você quer comparar, em que situações, em que condições você quer comparar, aí você passa a pensar em como você vai comparar. E é aí que a gente vai entrar no tipo de análise. Eu vou fazer uma análise qualitativa, eu vou fazer uma análise de conteúdo, se isso for uma entrevista, eu vou fazer análise do discurso, né? Ou estou trabalhando com dados quantitativos, então eu vou começar com uma estatística descritiva. O que é estatística descritiva? É quando a gente calcula a média, desvio padrão, ou então mediana. E aqui é importante minimamente conhecer o tipo de dado que você está trabalhando para você conseguir pensar no teste estatístico mais adequado, tá? Vou usar estatística inferencial com testes estatísticos, eu tenho que descrever aqui quais são esses testes, tá? Eu vou usar um teste T, eu vou usar uma ANOVA, eu vou usar uma análise de regressão, um coeficiente de correlação, ou eu vou realizar diversas análises, porque eu quero comparar diversas coisas em situações diferentes ou em grupos diferentes, e para cada situação eu preciso de um teste diferente. Tá? Tudo isso tem que estar explicado nessa sessão. E esta sessão ela não pode ser suprimida de um projeto de pesquisa. Ela é importante porque é aqui que você vai deixar claro que você tem condições de analisar os resultados e chegar a uma conclusão. E essa análise ela tem que ser condizente com a sua pergunta de pesquisa, com o seu objetivo. O teste estatístico depende, então, do delineamento, do objetivo e do tipo de estudo que você está realizando. Aqui eu trouxe alguns exemplos. Se o seu estudo tem 2 grupos e você quer comparar esses 2 grupos, eu posso, por exemplo, usar um teste de student para amostras independentes. Se o seu estudo tem um grupo que eu vou comparar antes e depois esse mesmo grupo, eu também posso usar o teste de student, mas agora tem que ser para amostras dependentes. Se eu tenho mais do que 2 grupos, eu não posso usar vários testes T. Eu tenho que usar uma análise de variância, eu tenho que usar uma ANOVA.
Qual a nova? Depende de quantos fatores eu quero comparar. Se eu quero comparar fator treinamento e fator tempo, eu tenho que usar uma nova two-way, porque eu tenho 2 fatores que estão influenciando ali na minha variável, ou que são fatores que eu quero verificar o quanto eles influenciam na minha variável. Se eu tenho treinamento, grupo, o fator treinamento, que é o grupo, tem o fator tempo e tem um terceiro fator, sei lá, comorbidade, eu tenho que usar a nova three-way. Então, você tem que conhecer o tipo de dado que você tem que conhecer muito bem como você quer analisar esses dados. Se o meu objetivo tem a ver com avaliar uma associação entre fenômenos, uma associação entre variáveis, mas sem me preocupar com causa e efeito, eu vou usar um coeficiente de correlação. Agora, se eu quero avaliar a associação entre fenômenos, associação entre variáveis com efeito, ou seja, eu quero saber quem causou quem, eu quero saber se eu consigo predizer um em função do outro, eu vou usar, por exemplo, uma análise de regressão. Então, essa parte é importante para quem está avaliando o seu projeto, por exemplo, entender se você vai conseguir responder a sua pergunta de pesquisa da maneira adequada. Se o teu objetivo tem a ver com verificar uma associação com o efeito, né? Eu quero ver se valgo dinâmico de joelho prediz risco de lesão. E aí eu vou fazer um coeficiente de correlação? Tá errado. Eu não consigo ver associação com efeito usando o coeficiente de correlação. Então essa parte ela é extremamente importante e muitas vezes ela é suprimida do projeto. Principalmente por quem está começando. Por quem está escrevendo um projeto de trabalho de conclusão de curso ou mesmo um projeto de mestrado. E eu entendo que essa parte ela é complicada muitas vezes por a gente não ter o conhecimento tão amplo da estatística. Mas nesse caso, peça ajuda. Converse com um professor, converse com um colega mais experiente, leia. Se tiver um artigo que tem uma abordagem parecida com a que você vai fazer, preste atenção qual é o teste que ele está usando, vai estudar esse teste. Então, estude de acordo com as necessidades do seu projeto, mas não deixe isso de lado. Você tem que entender essa parte. Tá? Você não precisa saber fazer o teste agora, mas você tem que ter claro que tipo de comparação você precisa para facilitar depois você buscar o teste mais adequado. Aprender a usar o teste, aprender a mexer nos pacotes estatísticos, nos programas, é depois, é quando você estiver executando a pesquisa. Mas neste momento você já tem que ter claro na sua cabeça qual é o teste que você vai precisar. Mesmo porque é disso que vai depender qual é o pacote estatístico que você vai usar. Às vezes, para responder a minha pergunta de pesquisa, eu preciso de um teste mais elaborado que não tem num determinado programa. E eu vou precisar procurar qual programa de estatística tem aquele teste que eu preciso. Claro que a maioria dos programas tem os testes mais básicos, teste T, a nova, correlação, regressão. Mas se eu precisar de um teste mais elaborado, não necessariamente eu vou encontrar nesses programas mais básicos. Por exemplo, a gente consegue fazer muita coisa básica de estatística no Excel, mas se eu precisar de um teste mais elaborado, o Excel não vai dar conta. Então, também faz parte do planejamento da pesquisa você saber qual é o teste estatístico que você vai usar. Como a gente faz para verificar se a seção materiais e métodos está adequada, né? Se está boa, está bem escrita, se tem todas as informações necessárias? Então, primeiro eu preciso avaliar se os instrumentos, as intervenções, as variáveis e as análises estatísticas que eu descrevi no texto são adequados para responder a minha pergunta de pesquisa. Esse instrumento médio que eu preciso que ele meça, essa variável que eu estou medindo, vai responder o que eu me propus? As intervenções que eu estou fazendo são suficientes para mostrar o que eu quero mostrar?
A análise estatística está adequada de acordo com o tipo de dado que eu tenho, de acordo com o tipo de comparação que eu quero fazer, de acordo com o meu delineamento experimental? Se a hora que você responder sim para tudo isso daqui, você passa para a próxima questão. Voltando aqui só um pouquinho, aqui tem a ver também com aquela questão que eu já falei em alguns slides anteriormente, sobre o instrumento que você vai usar. Se você não está utilizando o instrumento que é padrão ouro para medir aquela variável, você tem que apresentar aqui informações sobre a validade e a reprodutibilidade desse instrumento. Então, por exemplo, para medir um ângulo articular, o padrão ouro hoje é a análise cinemática tridimensional. Mas eu não tenho, então eu vou usar um goniômetro. Eu posso usar o goniômetro? Depende. Você tem que mostrar, você tem que procurar na literatura, por exemplo, se existem estudos mostrando a validade de usar o goniômetro contra esse padrão ouro. Quanto ele tem a mais de erro? Ele é confiável, esse valor? Ele é reprodutível, ou seja, se várias pessoas medirem várias vezes a mesma coisa, eu vou ter um erro pequenininho? Que eu posso confiar naquele valor medido? Então, não é simplesmente assim, eu não tenho, então eu vou usar o que eu tenho e pronto. Você pode invalidar a sua pesquisa por conta disso. Tá? Então, se eu não tenho acesso ao equipamento que é padrão ouro, e tudo bem, muitas vezes a gente não tem, primeiro você precisa estar ciente das limitações que você vai ter usando esse equipamento alternativo. Segundo, você tem que buscar na literatura um suporte para o uso desse instrumento. E se não tiver, você vai ter que providenciar essa validação. Senão você pode invalidar a sua pesquisa. E aí todo o seu trabalho e tempo investido vai por água abaixo. Segundo, verificar se as variáveis e análises permitem atingir cada um dos objetivos específicos. Esse aqui também é um erro bastante comum que eu pego em projetos de pesquisa. Às vezes a pessoa coloca vários objetivos específicos, só que na hora de descrever ali na metodologia, ela pensa só no objetivo geral. Ela descreve a variável que vai responder o objetivo geral e não os objetivos específicos. Está errado isso. Eu tenho que ser capaz, com essas medidas que eu estou fazendo, de atingir cada um dos objetivos que eu elenquei na minha pesquisa. Né? Então, se a gente retomar aquele exemplo que eu venho usando sobre aquela pesquisa para verificar o efeito do status social na prática de esporte, e eu coloquei lá como objetivo específico verificar, sei lá, a influência do gênero na prática de esporte. E eu não mostrar na minha metodologia um instrumento onde eu estou perguntando para a pessoa qual é o gênero dela e qual esporte que ela pratica, eu não vou conseguir responder esse objetivo específico. Tá? Então, sempre que você terminar de escrever a sua metodologia, volte nos seus objetivos, não só no geral, não só na tua pergunta, mas também nos seus objetivos específicos, para você ter certeza que você vai conseguir contemplar todos eles com essa metodologia. E ali, por último, eu coloquei para você verificar se o texto traz descrição suficiente para que o experimento possa ser reproduzido por outro pesquisador. E isso é importantíssimo. Se você não colocou informação suficiente para que outra pessoa leia e consiga reproduzir a tua pesquisa se ela quiser, essa seção está mal escrita. Está faltando coisa. Tá? Então, não será um bom projeto de pesquisa. Eu preciso garantir que esse experimento possa ser replicado. Então, é muito legal, por exemplo, você dar o seu projeto para um colega ler. E ele vai te responder, sem você dar maiores explicações, se ele seria capaz de reproduzir o teu experimento ou não. Se ele disser que sim, e aí eu não estou falando em termos de ter conhecimento ou capacidade para, mas estou falando em termos de ter informações suficientes para seguir o passo a passo, a sua metodologia
está bem escrita, tá? Então, não se esqueça de não pular nenhuma dessas etapas que eu coloquei em relação à metodologia, de conseguir separar e entender muito bem, escrever de uma forma clara e separada o que é o seu desenho experimental e o que é a sua coleta de dados. Isso é uma outra confusão bastante comum. Eu fui relatora do Comitê de Ética por alguns anos e na plataforma Brasil, por exemplo, existe um campo separado para o delineamento experimental e para metodologia. E eu raramente peguei um projeto para relatar que tenha descrito corretamente essas duas partes. Muitos copiam a metodologia inteira no delineamento, no item delineamento experimental. E aí, quando você vai ler o projeto completo, também está tudo junto, né? Então, existe muita dúvida em relação a isso. É comum. Então, se é a sua dúvida, não se sinta constrangido, tá? O importante é correr atrás e melhorar, tá? Então, não sabe, não entende direito o que é um delineamento? Presta atenção nessa seção nos artigos. Pega um bom artigo de uma boa revista que com certeza isso vai estar descrito separadamente e você vai conseguir identificar essas diferenças e vai conseguir escrever o seu delineamento com todo o detalhamento que ele precisa, mas sem detalhar os seus instrumentos, procedimentos, equipamentos e depois a sua coleta de dados, onde você vai aprofundar essa questão.